Uma nova visão da realidade, o universo como computador consciência. Capítulo 1. Vivemos nossa vida com base no que acreditamos. Quando pensamos a respeito da verdade dessa afirmação, imediatamente reconhecemos uma realidade surpreendente. Além de qualquer outra medida que podemos efetivamente adotar em nossa vida, as crenças que precedem nossas ações constituem o fundamento de tudo que amamos, sonhamos e nos tornamos e realizamos. Desde os rituais matinais que nos preparam para saudar em seguida o mundo a cada dia, passando pelas invenções que usamos para melhorar nossa vida, até a tecnologia que destrói a vida por meio da guerra, nossas rotinas pessoais, costumes comunitários, cerimônias religiosas e civilizações inteiras têm por base nossas crenças. Estas não apenas fornecem a estrutura para a maneira como vivemos nossa vida, como também as mesmas áreas de estudo que no passado descartaram nossas experiências internas, estão agora nos mostrando que a maneira como nos sentimos a respeito do mundo e ao nosso redor é uma força que se estende para dentro deste mundo. Dessa maneira, a ciência está alcançando nossas tradições espirituais e indígenas mais estimadas, as quais sempre nos disseram que o nosso mundo nada mais é que um reflexo do que aceitamos em nossas crenças. Com tamanho acesso a esse poder que já desponta dentro de nós, dizer que nossas crenças são importantes para a vida é um eufemismo. Nossas crenças são vida, são onde ela começa e como ela se sustenta, desde nossas respostas imunes e os hormônios que regulam e equilibram nosso corpo, até nossa capacidade para curar ossos, órgãos e pele e até mesmo conceber vida. O papel da crença humana está rapidamente passando a ocupar o centro do palco das novas fronteiras da biologia e da física quântica. Código, Código de Crença 2. Vivemos nossa vida com base no que acreditamos sobre nosso mundo, nós mesmos, nossas capacidades e nossos limites. Se nossas crenças têm tanto poder e se vivemos nossa vida com base no que acreditamos, então a pergunta óbvia é: de onde vêm nossas crenças? A resposta pode surpreendê-lo. Com poucas exceções, elas se originam com o que a ciência, a história, a religião, a cultura e a família nos contam. Em outras palavras, a essência de nossas capacidades e limites pode muito bem ter por base aquilo que outras pessoas nos dizem. Essa compreensão nos leva à próxima pergunta que precisamos fazer a nós mesmos. Se nossa vida se baseia no que acreditamos, podemos indagar: e se essas crenças estiverem erradas? E se estivermos vivendo nossa vida envoltos em falsas limitações e suposições incorretas que outras pessoas formaram ao longo de gerações, séculos ou até mesmo milênios? Por exemplo, nos foi ensinado que, de uma perspectiva histórica, somos insignificantes partículas de vida que percorrem breves momentos no tempo, limitadas pelas leis do espaço, dos átomos e do DNA. Essa visão sugere que só exerceremos pouco efeito sobre o que quer que seja durante nossa permanência neste mundo, e quando formos embora, o universo sequer terá notado a nossa ausência. Embora as palavras dessa descrição possam soar um pouco ásperas, a ideia geral não está tão longe do que muitos de nós fomos atualmente condicionados a sustentar como verdadeiro. São precisamente essas crenças que muitas vezes nos fazem nos sentir pequenos e desamparados diante dos maiores desafios da vida. E se formos mais do que isso? Poderia acontecer de sermos realmente seres muito poderosos disfarçados? E se formos representantes de um potencial miraculoso, nascidos neste mundo com capacidades além de nossos sonhos mais fantásticos, aqueles que simplesmente esquecemos sob as condições que nos entorpeceram no estado onírico de nos fazer crer que somos impotentes? Como nossa vida mudaria se, por exemplo, descobríssemos que nascemos com o poder de reverter doenças? Ou se pudéssemos escolher a paz em nosso mundo, a abundância em nossa vida, e quanto tempo viveríamos? E se descobríssemos que o próprio universo é diretamente afetado por um poder que escondemos de nós mesmos por tanto tempo que acabamos nos esquecendo de que ele é realmente nosso? Uma descoberta tão radical mudaria tudo, alteraria o que acreditamos sobre nós mesmos, o universo e o papel que desempenhamos dentro dele. Também é precisamente isso o que as descobertas realizadas na linha de frente em nossos dias estão nos mostrando.
Durante séculos, houve pessoas que se recusaram a aceitar as limitações que tradicionalmente definem o que significa viver neste mundo. Elas se recusaram a acreditar que nós simplesmente aparecemos no mundo por meio de um misterioso nascimento que desafia a explicação. Elas rejeitaram a ideia de que tal surgimento milagroso poderia ter o propósito de nos deixar viver em sofrimento, dor e solidão até deixarmos este mundo tão misteriosamente quanto nele chegamos. Para responder ao anseio dessas pessoas por uma verdade maior, elas tiveram de se aventurar para além dos limites de seu condicionamento. Elas se isolaram de amigos, de família e da comunidade e se soltaram daquilo que lhes haviam ensinado sobre o mundo. E quando fizeram, algo precioso e belo aconteceu na vida delas. Elas descobriram uma nova liberdade para si mesmas, a qual abriu uma porta de possibilidade para outras pessoas. Tudo começou quando fizeram uma pergunta que era tão ousada em sua época quanto é na nossa. E se nossas crenças estiverem erradas? Como veremos na história de Yogi, que narraremos a seguir, a descoberta da liberdade que nos revela quem realmente somos ocorre quando nos rendemos absolutamente a tal possibilidade. Minha crença pessoal, no entanto, é a de que não precisamos viver em uma caverna fria e úmida, no meio do nada, para descobrir isso.